Meus irmãos, bom dia. Hoje a gente vai estar tratando sobre o tema de finanças aqui na nossa igreja. Acredito que todo mundo me conhece, né? Se ninguém me conhece, não está perdendo muita coisa, mas enfim. Meus irmãos, antes da gente começar a falar sobre finanças aqui na igreja, é necessário que a gente reveja, dois conceitos que foram trabalhados antes em seminários, tanto pelo pastor quanto pelo presbítero Vitor Grando, né? E quais são esses dois conceitos, né? O primeiro é sobre a cosmovisão cristã e o segundo é o conceito da soberania das esferas. E um breve resumo, né? O que seria a cosmovisão cristã? Cosmovisão cristã a lente que molda como enxergamos a vida ao nosso redor, né, o mundo, né? Ou seja, né, quando nós nascemos, a partir, na verdade, do nosso nascimento, tanto a nossa criação quanto as nossas experiências da vida, ela molda a nossa forma de ver o mundo. E aí cada um tem a sua forma individualizada. Porém, quando o Evangelho entra em nossos corações, né, ele se torna essa lente nova pela qual vamos ver o mundo agora a partir da palavra de Deus, a partir da visão cristã. Isso é a cosmovisão, né? E soberania das esferas. Soberania das esferas, a gente tem como entendimento de que durante a nossa vida nós temos esferas de atuações, seja no campo político, seja família, igreja, trabalho. Só que todas essas esferas, elas são sobrepostas pela esfera de Deus. Deus é Senhor e soberano sobre tudo. Isso é a soberania das esferas. Como até mesmo o Abraham Kuyper ele vai falar, né? Ele é o idealizador desse conceito. Ele fala, não existe 1 centímetro quadrado sequer em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não grite meu. Meus irmãos, por que é importante a gente falar sobre esses dois conceitos antes de começar o seminário? Eles são a base para o que nós vamos rediscutir, na verdade. Nós temos um entendimento sobre finanças baseado nas nossas experiências humanas, na forma como a gente foi vendo nossos pais, né? A nossa criação em si. Porém, tanto a cosmovisão quanto a soberania das esferas, né, a cosmovisão combatendo a ideia, né, de mundo que nós temos no sentido de finanças, quanto a soberania das esferas combatendo, né, a ideia de que existe um secular e um sagrado, e tudo que é secular você não mistura com o sagrado. Tanto esses dois, eles vão moldar a forma bíblica de ver finanças. Então, assim, na esfera do dinheiro, que é o nosso tema de hoje, finanças não é um assunto à parte da nossa vida. Porque se o Senhor ele é soberano sobre tudo, se o Senhor ele molda a nossa forma de ver o mundo a partir dele, logo ele também é Senhor sobre o nosso dinheiro, ele também é Senhor sobre as nossas finanças, né? Então vamos lá. Então por que falarmos de dinheiro na igreja, né, hoje? Hoje a gente tem uma situação muito complicada, que é só a gente falar de dinheiro, todo mundo se arrepia. A gente cresceu ouvindo que dinheiro é intimidade. Você não pode falar quanto você ganha, você não pode falar quanto você tem, porque senão você gera inveja, porque senão você vai expor a sua intimidade. Mas, irmãos, tudo isso é moldado pela quantidade de charlatões e bandidos que a gente tem hoje na fé, né? Pessoas que claramente manipulam as pessoas em busca do seu dinheiro, né? Em busca de enriquecimento. E, gente, é um fato que essa dor é legítima. É um fato que hoje você ter esses problemas e você procurar uma igreja saudável também na questão de finanças é um pouco complicado. Hoje a gente desconfia de todos, né? Quem dirá de uma pessoa no púlpito falando, não, deem o dinheiro de vocês, né? Fazem à vontade. Mas enfim, meus irmãos, e aí qual é o contexto que, além dessa situação de termos pessoas querendo cada vez mais o nosso dinheiro, qual é o contexto também que a gente enfrenta hoje no Brasil, no mundo atual, né?
cada vez mais aquele 1% rico do povo, né? Cada vez mais eles têm, cada vez mais a gente fica lutando para fazer o nosso dinheiro sobrar até o final do mês, né? Eu ainda brinco, né, que se o meu dinheiro sobrar, certamente o gás vai acabar ou o pneu vai furar. É simples. Mas a gente tem esses dois contextos, tanto do lado evangélico, né, com essa dificuldade, quanto do lado político também. E, cara, mais do que nunca a gente precisa falar de dinheiro porque mexe no nosso lado, tanto emocional quanto espiritual. Eu não acredito que ninguém aqui consiga dormir com a dívida gigante nas costas, né? Só o Guilherme que trabalha lá na Icatu que ele tem isso. Mas, enfim, meus irmãos, olhando então a partir de cosmovisão, soberania, uma última coisa que eu preciso discutir. O nosso contexto político atual. Por quê? Independente de conceitos, né, de esquerda, de direita, independente do que cada um foca, já pararam para perceber que sempre envolve discussão econômica no final de tudo? Sempre no contexto político, um está falando, não, porque o meu lado é melhor, porque você visa igualdade, todos têm que ter direito aos mesmos recursos, direito aos mesmos acessos, e aí o outro lado fica, não, porque quem tem que ganhar mais é quem dispõe mais dos seus recursos, quem se arrisca mais, ele que tem que ganhar, não é só quem trabalha, quem recebeu a máquina lá do empresário e trabalha a partir dali. Vocês veem que por mais que a discussão esteja no lado social, ela sempre envolve o lado econômico. É sempre uma briga de modelo econômico. Meu modelo econômico é melhor, tanto a pessoa da esquerda quanto da direita. E aí, meus irmãos, a gente olha assim, essa é a forma do mundo ver o conceito econômico. Mas será que é a forma que Deus entende o conceito econômico? Se nós olharmos hoje, nós temos sempre uma discussão sobre o reino de Deus, isso aqui é do reino de Deus, isso aqui é do reino de Deus. Meus irmãos, então qual é o modelo econômico do reino de Deus? Fato é que nem a direita nem a esquerda tem um modelo econômico do reino de Deus. Porque o modelo econômico de Deus, ele visa, né, ele tem como objetivo gerar a equidade, que é o tema de hoje. Alguém aqui sabe o que é equidade? Alguém aqui pode falar pra gente o que é equidade? Já ouviram falar esse tema? Se não, o que é equidade? Equidade, ela é a justiça adaptada à necessidade de cada um. Enquanto a igualdade busca dar a todos a mesma coisa, a equidade busca dar a cada um o que precisa para alcançar o mesmo objetivo ou a mesma dignidade. É como diz a máxima, né? Pode passar, por favor. Como diz uma máxima bem conhecida, a igualdade é dar a todos o mesmo par de sapatos. Já a equidade é dar a cada um par de sapatos que caiba no seu pé. E aqui eu quero trazer vocês para uma nova discussão sobre finanças bíblicas. Eu não quero falar sobre obrigação. Eu quero falar o porquê. O porquê é necessário certas instruções de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Qual é a ideia? A gente tem um contexto onde todo mundo fala assim, não, porque tem que dar o dízimo e pronto, acabou, é obrigatório. Não, peraí, gente, peraí. Vamos entender o que está por trás disso tudo. Qual é a ideia de Deus nisso tudo? Né? Então, para entender isso na prática, meus irmãos, vamos fazer uma simples anedota, né? Imaginem vocês que um pai se senta à mesa com os filhos. E aí ele vê que um filho tem 5 pedaços de carne no prato e o outro não tem nada. E aí, independente dos fatores, né, independente do porquê isso aconteceu, o pai pega do filho que tem mais, coloca no prato do filho que tem menos. Reparem que a gente não falou sobre igualdade. Ele não pegou e dividiu igualmente. Ele só pegou e redistribuiu. Por que ele fez isso? O objetivo do pai é que todos pudessem jantar e no final serem satisfeitos. Todos eles.
Claro que se ele tiver um filho adulto, o filho vai comer mais do que o filho que é mais novo. Mas todos jantaram, todos se sentiram satisfeitos. E Deus, ele é esse pai. Ele é o pai que tira de uns para dar para outros que não têm. Só que o objetivo é que no final o nome dele seja glorificado. No final, o objetivo é que todos se sintam satisfeitos. E fato é, meus irmãos, fato é que Deus, ele permite que isso aconteça. Ele permite que uns tenham mais do que os outros. Isso é desde muito tempo, né? E com o pecado, essa ideia inicial, essa questão inicial de que uns teriam mais e outros menos, para que, ao transitar os valores de um que tem mais, o excesso de um e passar para aquele que tem falta, e aí nesse transitar Deus fosse manifesto, né, como esse Deus provedor, o pecado ele distorce isso. Aquele que tem mais quer ter cada vez mais. E o que tem menos quer fazer sobrar e fica com raiva de quem tem mais. Então, meus irmãos, eu queria olhar com vocês, tanto no Velho Testamento, agora inicialmente no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, exemplos onde a instrução de Deus visava a equidade. Talvez a gente, com um olhar frio, ao passar o texto, a gente não tinha essa noção. Mas, no fim de tudo, vocês vão ver que não é só uma ideia que eu tirei da cabeça, não, vou falar sobre equidade, e ninguém nunca ouviu falar disso, né? Mas, irmãos, não dá pra gente entender equidade se a gente não entender que, no sentido de justiça mundana, justiça é você pagar, não, eu te pago pelo que você trabalhou para mim. Mas, quando falamos de reino, não é justiça, é um cuidado pactual. Não, eu te ajudo porque você é meu irmão e porque nós somos filhos do mesmo pai. Isso é a justiça do reino. E por isso a equidade faz mais sentido para o reino do que a ideia de igualdade. Vamos lá. Queria levar vocês aqui para 4 exemplos, meus irmãos, do Velho Testamento. 4 exemplos que a gente está... pode deixar nesse slide mesmo. 4 exemplos que a gente está careca, né, de ver praticamente em toda a nossa vida. Só que, meus irmãos, antes, seria necessário também a gente ver o seguinte: é um padrão de Deus essa ideia de uns terem dele ser o dono de tudo, Senhor sobre tudo, como nós falamos na soberania das esferas, e ainda assim, mesmo ele sendo Senhor sobre tudo, ele separar uma parte para ele. Porque a gente fica uma pergunta assim, tá, mas peraí, vamos lá. Se Deus colocou todas as árvores do jardim à disposição de Adão, por que ele fez uma árvore que não poderia? Que Adão não poderia tocar? Não era melhor não fazer? Não era melhor não tirar, já não ia ter um problema. Mas, irmãos, é um padrão de Deus. Enquanto Ele é Senhor sobre tudo, e Ele nos coloca como esse mordomo, né, das coisas dele, é um padrão dele demonstrar também, através de uma coisa ou algumas coisas, demonstrar para você que você não é o dono de tudo. É um padrão dele demonstrar fisicamente que com algo que te discipline a entender que, na verdade, você vive com 90% do que ele deixou. A gente pode ver isso no Éden, no dízimo, né? Você vive com 90%. Repare, esse padrão de Deus vai se repetir em vários outros textos da Bíblia. Vamos lá. Pode passar mais um para mim, por favor. Então, queria aqui trazer para vocês 4 exemplos, né? 4/5 exemplos do Velho Testamento, onde a gente pode ver o padrão de equidade, o padrão de Deus não distribuir igualmente, mas distribuir conforme a necessidade do povo. Eu queria a ajuda de vocês. Alguém pode... eu queria que uma pessoa abrisse em Êxodo 16, do 16 ao 18. Queria que outra pessoa abrisse em Números 18, do 21 ao 24.
Quem puder, por favor, os irmãos aí com voz forte, sei lá. Então, esse padrão de Deus, ele sempre tem como ideia tirar de um lugar, de um lado, né? E esse lado se sentir grato por isso e dar para um lugar que tem a necessidade. E através dessa necessidade a pessoa agradecer esse Deus provedor, né? Vamos lá. O primeiro, quem pegou o texto de Êxodo 16, do 16 ao 18, pode ler para mim, por favor? Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Meus irmãos, a gente sabe, já de uma montoeira de sermões, a gente sabe que o conceito do maná é mostrar Deus como o Deus provedor. Ele é o Deus que guia, ele é o Deus que liberta e no final ele é o Deus que sustenta. Só que é o seguinte, meus irmãos, reparem que é o seguinte, o texto é claro, ninguém teve sobra, ninguém teve falta. Aqui está a equidade bíblica. Porque ele fala, quem pegou muito não sobrou, quem pegou pouco não faltou. Vocês entendem que Deus não distribuiu o maná de forma fixada, de igualdade? Conseguem perceber esse padrão? Mas no final ele continua como esse Deus provedor. Ele fala, olha, não peguem para amanhã, mas hoje vocês peguem conforme a quantidade da família de vocês. A gente sabe que uma família de 10 pessoas vai comer muito mais que uma família que tenha 3 pessoas, né? E aí, quem pegou o texto de Números 18, do 21 ao 24? Por favor, leia para mim. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel pelo serviço que prestaram, serviço da tenda do trono. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda para que não levem sobre si o pecado que sejam mortos. Esse, 18, 21, 18. Mas os levitas farão serviço da tenda do encontro e responderão pelas suas faltas. Este é o estatuto perpétuo para todas as suas gerações. Os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Vocês percebem aqui que todas as tribos receberam terras. Só uma ficou de fora? Só uma ficou sem ter direito à renda, né? Porque quando você fala de terras nesse contexto, você está falando de dinheiro. Você produzir, você vender, né? Você pagar dívida, você pagava com terra. Só uma ficou sem. E essa tribo era dedicada ao serviço no templo, ao serviço religioso do povo. Então, peraí, o povo se beneficiaria do serviço deles, o povo tinha herança, mas eles não? Como é que eles iam se manter? Será que Deus está sendo justo nesse sentido? Mas assim, o povo agora não vai morrer se chegar perto da tenda, porque tem gente que cuida agora. Mas esse pessoal que cuida, que vai ficar o dia todo ali, esse pessoal não tem renda? Então, nada mais do que uma ação de Deus nesse sentido equitativo de tirar dos que tem ali para levar para os que não têm. Nada mais que um equilíbrio social, é o que Deus está visando aqui. Né? Quando ele estabelece os dízimos, ele está buscando a justiça. Já que aqueles irmãos não têm dinheiro, não vão ter tempo para gerar seus rendimentos, eu vou sustentar. Eu vou ser esse Deus provedor.
E ambos vão se ajudar, ambos vão se relacionar através disso. Se percebe que até mesmo nesse meio, Deus separa o dízimo dos dízimos. Né? Até os levitas teriam equidade, porque teriam que sustentar o sacerdote, que é quem teria toda a responsabilidade do povo sobre as costas. Então, meus irmãos, vamos olhar para mais dois exemplos, que é a lei do dízimo aos pobres, né? E a lei das rabiscas e o ano do jubileu. Alguém pode ler Deuteronômio 14, do 26 ao 29? E aí eu vou ler o último. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas e por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor, teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das suas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, e os recolherás das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. O estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Maravilha. Vocês veem, cara, o livro de Levíticos, a gente sabe que ele é um livro um pouco maçante, né? Muita lei, muita coisa. E às vezes a gente fica sem entender o porquê que Deus estabeleceu aquilo. Só que vocês veem agora, a partir do conceito de equidade, que Deus, ele estabelece leis para promover isso diante do povo. Vocês veem que tem coisas que a gente olha, poxa, igual essa lei do dízimo aos pobres. Cara, se todo mundo recebeu renda, mas e o estrangeiro? E o órfão, que não poderia ter acesso aos seus bens, porque era menor de idade? E as viúvas, que, como a gente sabe, mulheres não teriam direito a mexer nas suas rendas. E principalmente, né, se elas não tiverem resgatador. Como é que esse povo ia se manter? E o estrangeiro? Como é que esse povo ia se manter? E aí Deus, em todo momento, ele estabelece leis que visam tirar de um para socorrer os necessitados, aqueles que não poderiam, em momento algum, ter renda. E aí vocês veem o seguinte, a lei das rabiscas e o ano do jubileu, para a gente terminar. Levíticos 19, do 9 ao 10, e Levíticos 25, do 8 ao 13, tem o seguinte trecho, né? Os seguintes trechos. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Conte 7 semanas de anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano somem 49 anos. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. Meus irmãos, como eu falei, aqui a minha intenção é fugir desse sentido de dízimo como obrigação de finanças, como você dá tudo que você tem. A minha intenção aqui é mostrar o conceito por trás disso. E vocês conseguem ver esse Deus equitativo, esse Deus que, por exemplo, na lei das rabiscas, como a gente leu, é igual aquela história de Ruth e Boaz, que a gente acha que ele é tão fofinho, nossa. Mas, gente, ele, além de fofo, ele é um bom judeu. Porque um bom judeu entendia essa lei de Deus. Nós não podíamos escolher zelosamente, porque aqueles pobres que todo mundo já sabia que entraria nas colheitas e pegaria as coisas do chão para comer, aqueles pobres também tinham o direito de comer uma coisa boa. Por que comer só coisas ruins, sabe? Coisas estragadas? Não. Vai colher, vai ter seu rendimento, mas deixa também um pouco para os pobres, porque eles não têm o que comer. Deixa também eles comerem um pouco. E aí a gente entra para a lei do jubileu. O que é a lei do jubileu? Toda a economia de Israel, ela girava em torno da lei do jubileu. Deus, enquanto esse Deus equitativo, ele permitia que de 50 em 50 anos toda a economia fosse resetada, voltasse ao zero.
Quem perdeu propriedades por conta de dívidas voltaria a ter. Quem foi escravo seria liberto, né? Escravidão por dívida, escravidão por qualquer outra coisa assim, seria liberto. Toda aquela pessoa que por um acaso ela tinha dívidas enormes, impagáveis, teria suas dívidas perdoadas. Tudo isso para que no final todo mundo tivesse a vida de novo. Porque como o próprio texto fala, Deus declara, eu sou o Senhor sobre tudo. Até se você fosse vender uma casa, por exemplo, na economia do jubileu, se você vendesse uma casa faltando 10 anos para completar os 50 anos, ela certamente valeria menos do que você vender uma casa faltando 40 anos. A questão de Deus aqui era que você vendia os rendimentos que poderiam ser dados dentro desses 10 anos, né? Dentro do tempo até dar o jubileu. Mas você jamais poderia entender aquilo é seu e pronto, acabou. Não é isso, aquilo é de Deus. Só que, meus irmãos, a gente está falando de seres humanos. E quando a gente fala de seres humanos, vocês acham mesmo que eles cumpriram isso? A gente chega na época de Jesus, onde todo mundo tinha um jeito de burlar a regra do jubileu. Todo mundo tinha um jeito de ficar com a consciência limpa, ou a pessoa seguia para o legalismo. Não, eu paguei meus dízimos, eu paguei tudo, não tem que ajudar mais, não tem que fazer mais nada. Ou a pessoa tentava, não, eu sou ganancioso a um ponto que eu quero mais, eu vou dar um jeito de burlar isso. Então, você chegava na época de Jesus, você tinha cada vez mais uma aristocracia rica, e o povo cada vez mais pobre, cada vez mais miserável entre si, ou seja, a desigualdade estava em níveis, né, parecendo hoje. Né? Só que, meus irmãos, chegou um ponto que o povo fazia o seguinte, olha, você tem uma dívida, eu vou executar você como meu escravo, vou trazer você como escravo. Mas, poxa, falta um ano para o jubileu, então eu vou fazer o seguinte, não vou executar a dívida agora, vou deixar passar o jubileu e eu executo você como escravo. Pronto. Não vou precisar pegar você como escravo agora e no ano de jubileu você ser liberto. Não vou fazer isso. Só que será que era isso que Deus queria promover quando Ele instituiu essas leis? Certamente a gente sabe que não. E aí a gente chega no Novo Testamento, onde o próprio Deus ele se faz presente em carne e osso. Ele não veio para desfazer o que havia sido ordenado, mas para cumprir a lei e estabelecer uma nova régua pela qual seríamos medidos. Não se trata mais do cumprimento de ordenanças por si só, mas da resposta do coração ao cumpri-las. Não falamos mais de uma equidade que degenera em legalismo, uma equidade que leva, não, ele está passando fome, mas eu já paguei o meu imposto, já paguei o meu dízimo. Não falamos mais disso. Agora a gente fala de uma equidade que leva à generosidade. E aí a generosidade, meus irmãos, a generosidade é agora a nova régua que Deus mede os nossos corações. Agora, a gente fala de uma generosidade que promove equidade. E quando a gente fala de generosidade, não existe mais agora 10%. Vamos lá. Vamos olhar para o texto agora do Novo Testamento, de 2 Coríntios 8, do 13 ao 15. Alguém pode olhar? Sei que está parecendo uma dinâmica de... Como é que falava? EBD, né? Conseguiram achar? Alguém pode ler aí, por favor? 2 Coríntios 8, de 13 ao 15. Nosso desejo não é que os outros sejam enviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade, como está escrito. Quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido muito. Aí você fala, peraí, você falou que a economia do reino não tem igualdade, mas o texto está botando a palavra igualdade aqui. Meus irmãos, seria melhor que nós compreendêssemos igualdade como equidade nesse texto. Por quê? No grego original,
A palavra usada é isótes. Só que isótes não significa igualdade matemática. Significa proporcionalidade, justiça distributiva ou equilíbrio. Se Paulo quisesse falar igualdade no sentido que nós entendemos, ele usava a raiz da palavra isótes, que é isos. Isos significa igualdade matemática. Né? Então, isso muda toda a ideia de Deus, isso muda toda a ideia de igualdade que nós temos, de generosidade que nós temos, porque a ideia de Deus nunca foi uma servidão imposta, mas um convite para sermos coparticipantes da economia do seu reino. Pessoas por meio dos quais o nome dele é manifesto diante do mundo. O Pai, de fato, né, como falamos, deu mais para uns do que para outros, mas ele trabalha a generosidade a um ponto que todos se relacionem a partir das suas necessidades. Então, assim, quando a gente vai falar dessa nova generosidade pela qual Deus trabalha os nossos corações, a gente está falando exatamente de, olha, eu preciso de algo hoje e você me satisfaz, mas amanhã você vai precisar e eu vou te satisfazer. Por quê? Porque nós somos, como eu falei, nós somos filhos do mesmo Pai. E aí, cara, a partir desse sentido, a gente consegue olhar o seguinte, que agora que a gente já veio do conceito do Velho Testamento, a gente tem a tendência de achar, tá, peraí, então na igreja primitiva não foi assim, a igreja primitiva foi perfeita, todo mundo vendia tudo, dava tudo para a igreja, e é assim que tem que ser. Mas, irmãos, não é assim. Quando a gente pega um historiador chamado Justo Gonzalez, ele vai explicar no seu livro Economia da Igreja Primitiva, acho que é esse o título. Ele vai explicar que a igreja primitiva, eles entendiam que como Atos fala, todos os seus bens eram bens comuns da igreja. Só que eles iam vendendo os seus bens e abrindo mão das suas economias conforme aparecia a necessidade. Então, a ideia era, por exemplo, igual quando aconteceu a fome na igreja de Jerusalém, por conta da perseguição, que Paulo vai levantando ofertas pelas igrejas para levar para Jerusalém, aquele era o conceito da igreja primitiva. Né? Eles entendiam que essa ideia de socorrer, ela era assim a partir dos seus bens, mas era conforme a necessidade. Por isso que você tem um texto falando sobre, olha, dá conforme o que está disposto no seu coração. Era conforme a necessidade. Aí eu falo, tá, já, mas como que você diz isso na Bíblia? Vamos olhar 2 exemplos. O jovem rico e Ananias e Safira. Quando a gente vai olhar o jovem rico, a gente vai ter o seguinte texto, em Mateus 19, do 20 ao 22. O jovem disse, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Aí Jesus responde, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A gente sabe que o conceito do texto é que o jovem rico ele era apegado ao dinheiro. Só que, meus irmãos, Jesus entendia que no reino de Deus não se pode ser preso ao dinheiro, porque equidade ela te leva a um ponto de desprendimento. A equidade, ela te leva a um ponto de você olhar a necessidade do seu irmão e entender, cara, Deus está me usando. Deus quer me usar para a vida dele, para satisfazer essa necessidade. Mas é estranho. Por que Jesus só dá a ordem de vender todos os bens para o jovem rico? Porque ele não dá essa ordem para Zaqueu. Zaqueu vendeu metade porque ele quis, deu metade para o povo porque ele quis. Jesus não dá essa ordem para os seus discípulos. Tem discípulos dele, tem discípulos de Jesus que não venderam seus bens todos. As próprias mulheres que bancavam o ministério de Jesus tinham suas rendas. Priscila e Áquila tinham suas rendas. Filemão, se não me engano, era dono de escravos. Por que a gente tem essa ideia de achar que a igreja primitiva, todo mundo vendia tudo, dava tudo para a igreja? Não é assim, gente. A gente tem a tendência de demonizar
a ideia de ganhar dinheiro. A gente tem a tendência de demonizar o fato do irmão ter dinheiro. Não é errado. Não é errado você querer mais. O errado é você viver como se a sua vida dependesse disso. O errado é você não buscar o equilíbrio. E aí um outro exemplo é Ananias e Safira. Vê se vocês vão entender a partir da equidade esse texto agora, né? Quando em Atos 5, do 1 ao 4, vai falar assim: certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? E aqui vem um ponto. Não é verdade que, conservando a propriedade, ela não seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria no seu poder? Vocês veem o conceito que eu expliquei da igreja primitiva? Ninguém era obrigado a se desfazer. Só que a pessoa se dispôs no coração a sanar a necessidade da igreja, né? E aí Ananias e Safira falam no coração, né? Vou socorrer, e no final, por apego ao dinheiro, retém uma parte. Nesse caso, ou o irmão ficou sem ser assistido, sem ser socorrido, ou outros irmãos tiveram que meter a mão no seu bolso em mais quantidade para salvar esses irmãos. Então, peraí, Ananias e Safira queria a ideia de ser generoso, que tinha na igreja, mas eles não queriam sofrer com a generosidade real? Eles não queriam aqui castigar o seu coração avarento em prol de socorrer os irmãos necessitados? Eles queriam aplausos sem de fato ser? E aí eu pergunto a vocês, eles geraram equidade? Não. Eles não foram nesse sentido. Eles promoveram desigualdade. Só que agora, meus irmãos, a discussão ela sobe de nível. Por quê? Não se trata mais apenas de entregar o que é devido, mas de cultivar um olhar atento à necessidade do próximo e uma administração criteriosa daquilo que Deus colocou em nossas mãos. 10% agora tem um impacto muito diferente, gente. Vocês concordam comigo que um irmão que ganha 1 milhão, para ele dar 10%, é muito diferente do irmão que ganha 1.000, né? O irmão que ganha 1 milhão, 900 mil, pelo amor de Deus, vive muito bem. Mas, irmãos, agora não se trata de 10%. Também não se trata, meus irmãos, de então, Jael, se você está falando isso, eu vou dar todo, vou fazer o seguinte, eu vou viver com 50% e vou dar 50% do meu salário, e glória a Deus, e sou um cara generoso. Não, meus irmãos, também não é isso. Eu não quero ficar aqui igual o irmão do chapelão, querendo pedir o dinheiro de vocês, não é isso. Só que agora, generosidade, ela leva a um ponto que você entende o seguinte: o seu dinheiro tem que ser bem administrado. Por quê? O seu dinheiro, ele não é seu senhor. Ele é um servo. E ele é uma ferramenta na mão de Deus para promover a equidade. Então, quanto melhor você gerir o seu dinheiro, mais equidade você gera no reino. Mais generoso você pode ser. A generosidade agora, medida no coração, é a generosidade que te leva a entender que você tem que ser um bom administrador das suas finanças. Porque você está administrando as coisas do Senhor. Ele está administrando o que Ele te permitiu. E aí, quando a gente fala de... como a gente está falando, né, que não é questão de dar o dinheiro todo, se você fala que vai dar 50% do seu salário, se faltar alguma coisa na sua casa, você não gerou igual, você não gerou equidade. Você satisfez a necessidade de um irmão, mas você gerou a desigualdade dentro da sua casa. Não adianta nada você, eu vou ser generoso, então agora vou dar tudo, mas vou passar fome. A igreja vai ter que te assistir do mesmo jeito. Vocês entendem que não é questão de só dar ou só pagar? Não é você, paguei os 10% e pronto, estou feliz. Mas também não vou dar tudo e pronto, estou feliz. Não é isso. É equilíbrio. É equilíbrio. Se a generosidade é o alvo, a administração é o caminho.
E a administração não é um dom espiritual reservado a poucos, porque todos nós entendemos isso, né? Mas a administração é uma disciplina que qualquer um de nós pode desenvolver. Na prática, meus irmãos, saber quanto que entra e quanto que sai da sua casa é você ser um bom administrador. Alguém que sabe quanto que gastou de iFood no mês passado? Meu irmão, se você sabe, você está melhor do que 90% da população brasileira, porque ninguém sabe. Ser administrador agora requer você entender que você tem que ter uma reserva de emergência, que você tem que fazer um bom uso do seu cartão, que você tem que ser uma pessoa que pensa na aposentadoria, que pensa no futuro dos seus filhos, mas também você tem que ser uma pessoa que zela pelos irmãos da igreja, uma pessoa que busca dar os seus dízimos, as suas ofertas, mas sem também atrapalhar as suas finanças. Então você vai olhar e vai falar assim: pô, já, você quer que a gente seja perfeito? Sim. Mas a gente sabe que perfeição ela só vai ser obtida na glória, né? Porém, meus irmãos, a gente tem a ideia de achar que santificação, né, que é uma doutrina nossa, a gente tem a ideia de que santificação é só orar, ler mais a Bíblia, que é só você crescer espiritualmente. Mas, meus irmãos, santificação também é você cuidar das suas finanças. Santificação também é você aprender a olhar para as suas finanças como um meio de garantir que você não venha a faltar no futuro, mas garantir também que você tenha uma vida no presente, né? Santificação, meus irmãos, é ser zeloso com as suas contas, é parar de gastar com futilidade. Santificação é saber para onde o seu dinheiro vai. O básico da vida financeira também é uma expressão de fé. E aqui, cara, quando a gente fala de gastar com futilidade, eu sei que pode parecer um pouco ofensivo, meus irmãos, mas não é isso. A minha ideia é que vocês revisem as prioridades de vocês. A administração também é entender o que é prioridade. Meus irmãos, a gente tem preconceitos criados na nossa vida, que é a questão da cosmovisão, que eu tinha, né? E quando eu comecei a trabalhar no Itaú, né? Quando eu trabalhei no mercado financeiro, para quem não sabe, trabalho na área de investimentos do Itaú, e aí eu comecei a quebrar vários preconceitos da minha vida lá, porque assim, você tem a ideia de que, olha, quem ganha mais tem mais, correto? Não. Eu tenho um médico, pode passar, é um dado real, né? Pode passar para mim, por favor? Eu tenho um cliente médico, essa parte do orçamento, enfim. Eu tenho um cliente médico que ganha mais de 100 mil reais. E, gente, ele não tem nada de patrimônio. Ao mesmo tempo, eu tenho um cliente que é professora da rede pública e tem 2 milhões de patrimônio. Aí você olha e fala assim, peraí, alguma coisa não está fazendo sentido. Mas, irmãos, eu passei a entender depois desse período de mercado financeiro que boa administração não é ganhar mais. Boa administração é você saber poupar e saber administrar, né? Saber render o seu dinheiro. E aí a gente tem aquela ideia assim, por que a gente fica naquela coisa, por que eu tenho que revisar a prioridade? Meus irmãos, eu tenho um cliente que mora em Mesquita, que tem 8 milhões de reais. E eu tenho um cliente que gasta 70% do salário só para dizer que mora no Flamengo, mora no Leblon. Quem é que tem de fato uma boa administração? O máximo, para quem trabalha, vocês dois que trabalham no mercado financeiro, o máximo que a gente fala é 30% para você gastar ali com uma finança, com um imóvel, né? Mas não, meus irmãos, eu tenho um cliente que só Jesus na causa, uma cliente que mora na Barra, cobertura, aí você fala para ela, mas vamos fazer a sua aposentadoria. Não, eu não tenho dinheiro não, pago meu aluguel todo o meu INSS é para pagar o aluguel da cobertura. Nossa, minha irmã, 8 mil reais, que é o máximo que você ganha. Mas, enfim. Então, como eu falei, né, generosidade também, como ela fala de santificação, generosidade, ela também é tempo, é dispor dos seus bens, é administrar a sua casa de um jeito
que ela sobra para os seus filhos, né? É você zelar por dívidas, é você ter conversas com seu filho sobre dinheiro, porque não é você ficar repetindo o que você aprendeu com seus pais ou com a vida. Porque ter dinheiro é difícil. Porque dinheiro na mão é vendaval. Porque dinheiro não nasce em árvore. Não, mas irmãos, converse com seus filhos. Saiba administrar. Né? Eu tenho um exemplo até em casa, né? Minha mãe não é nada muito carinhosa, né? Aí a minha mãe falava assim: meu filho, se você não guardar... você recebe, você tem que tirar uma parte e guardar. Senão no futuro não tem papai e mamãe não, né? Tu não vai contar com a ajuda de ninguém não. Eu falei, caraca, meu irmão, só se eu não fizer isso agora, eu vou me ferrar no futuro. Mas, irmãos, eu consegui me fazer entender que o sentido aqui é o equilíbrio. Que equidade é equilíbrio. Deus, ele não é um Deus de excessos. Ele não dá a ponto de faltar em casa, né? Ele não dá um ponto para uns a ponto de faltar na casa de outros e assim gerar desigualdade. Não. Ele é um Deus que dá para uns. E ao tirar desses que têm mais, do excesso desse, e passar para os outros, ele se manifesta como esse Deus provedor. E para aquele que teve o excesso e deu, foi trabalhado no coração deles a gratidão. Foi trabalhado no coração deles o sentido de eu sou uma ferramenta. Eu também sou usado por Deus. Então o seu dinheiro também pode gerar frutos no espírito. Um dinheiro bem administrado. Eu falei sobre administração, sobre dar, ser generoso, dar mais do que 10%, mas no final de tudo, meus irmãos, a economia do reino de Deus é uma economia que leva todos nós a sermos assertivos com o uso. Não adianta nada também, meus irmãos, por exemplo, a gente ter diáconos aqui na igreja, se eles não forem assertivos também no uso dos nossos bens. Não adianta nada a gente ter presbíteros se os presbíteros não forem assertivos na administração, para que sobre também na igreja para socorrer os nossos próprios irmãos. A minha ideia aqui não é falar assim, meu irmão, você não pode depender da igreja, só dá o seu dinheiro e não dependa da gente. Não é isso, meu irmão. A minha ideia aqui olha, faça de tudo para administrar bem o seu dinheiro. Mas se vier a faltar, por questão extraordinária, se você vier a ter necessidade, saiba que nós estamos aqui para te socorrer. Nós somos filhos do mesmo Pai. Por favor, faça o seu serviço também de não gerar. Né? Trabalhe, se está faltando na sua casa, trabalhe mais, busque mais, não é errado. Mas se você trabalhar mais, se você ganha bem e supre todas essas necessidades, seja generoso. Agora, se você não trabalhe um pouquinho mais para pelo menos garantir o seu, porque assim o nosso dinheiro pode ser usado agora para socorrer outros irmãos. A gente sabe que vivemos num meio político onde é um sobe e desce de juros e de inflação que metade da população já passa fome, né? A gente sabe disso. Só que vocês entenderam aqui que a economia do reino ela é cíclica e relacional? Hoje eu ajudo você, amanhã você me ajuda. E aí, meus irmãos, eu fico com um dado real de que há um tempo atrás lá no Itaú, eles mandaram para a gente, como a gente trabalha de investimento, né, a gente também trabalha com o futuro das pessoas, né? Mais do que a pessoa guardar dinheiro com a gente tem que fazer ela entender que ela tem que ter essa preocupação. Só que, meus irmãos, o Itaú mandou uma pesquisa para a gente uma vez que mais de 60% da população estava endividada. E, pasme, a maior parte desses endividados eram pessoas que se endividaram por gastos supérfluos. A pessoa não tem um reboco na parede e anda com iPhone 17. A pessoa gasta 30 mil reais para viajar e ela não tem uma reserva financeira. A pessoa troca de carro, o carro dela é um carro bom. Aí a pessoa troca de carro com uma parcela que não cabe no bolso só para manter o status de que está com um carro novo. Mas a boa parte desses, mais de 60% da população que está endividada é por causa disso.
Pode ser, às vezes, meus irmãos, eu não quero ser ofensivo, pode ser a realidade de alguns aqui, inclusive. A questão é, meus irmãos, que a gente sabe que tem irmãos que às vezes não dão dízimo porque estão endividados. O dinheiro não sobra. O dinheiro não rende. Mas eu não quero aqui vir com a ideia de que dar dízimo é obrigatório, porque senão Deus vai tomar o devorador. Não quero isso. Eu quero entender o seguinte, eu quero falar para vocês o seguinte, meus irmãos. Não está sobrando? Vamos trabalhar para que sobre. Vamos administrar, vamos rever nossas prioridades, nossos gastos. Montar uma reserva não é falta de fé. Tem muita gente que entende isso. Montar a reserva financeira é também uma sabedoria. É também gerar equidade. É também ser generoso, principalmente com você no futuro. É ser generoso, às vezes, até com seus filhos. Equidade não é uma ideia teológica, é uma prática de amor. Inclui enxergar as pessoas pelo valor delas, né? O valor da imago Dei, delas enquanto imagem de Deus. Não pelo valor de mercado. E aqui, a maior demonstração, seguindo para a conclusão, né? A maior demonstração de equidade e justiça que nós vimos na vida foi a cruz. Todos nós tínhamos uma dívida impagável, e a dívida de um não era igual à do outro. Mas Jesus, que era dono de tudo, tornou-se pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos na graça. Ele pagou a dívida de cada um segundo a sua necessidade exata. O seu sangue foi único e suficiente para cobrir a medida exata do que devíamos. A equidade do reino exigiu uma generosidade descomunal de Deus, que nos deu o seu próprio Filho para suprir em nós o amor que nos faltava e sobrava nele. Minha proposta hoje não é uma nova regra de dízimo, é um novo estilo de vida. Ao saírem daqui, não olhem para as suas carteiras com medo, olhem para a família de Deus com olhos de amor. Se você tem excesso, saiba que Deus colocou esse excesso em suas mãos para que, por meio da sua generosidade alegre, a balança da nossa igreja permaneça em equilíbrio. Se você já tem uma reserva financeira, se você já faz uma boa administração, não coloque sua segurança nisso, coloque sua segurança em Deus e saiba que você é uma ferramenta. Você também vai ser usado por Deus nessa economia do reino, né? E fecho com as perguntas para reflexão, né, para vocês. Vocês têm sido um bom administrador das finanças de vocês? É o que nós falamos hoje, né? Você tem suprido as necessidades da sua igreja local com dízimos e ofertas? Porque, meus irmãos, tem gente que não dá o dízimo. Porque eu não vou dar o dízimo porque eu não sei como vou administrar. Ou não, eu vou dar em cesta básica para os pobres. Meu irmão, você está chamando um problema para você. Porque se você não der, você é um mentiroso. Ou você não confia na sua igreja, nos seus membros, nos seus irmãos que vocês mesmos votaram, né, que Deus estabeleceu. E aí, meus irmãos, você conversa com os seus filhos sobre finanças ou apenas repete frase, né, como eu falei? Você cuida das suas dívidas ou vai deixar que seus filhos se virem com elas? Você não está sendo generoso. Nós já entendemos que, pela justiça, né, que tem dívidas que passam para filhos na justiça brasileira. Se você está fazendo isso, meu irmão, você não está sendo generoso com seus filhos. Eu já tive um caso de um cliente no banco que teve que vender um carro por causa de um pai que abandonou ele, mas o pai deixou de ir. O pai morreu, deixou de ir. Você tem planejado sua aposentadoria ou está gastando tudo hoje achando que o INSS vai te salvar amanhã? Meus irmãos, não vai. A discussão do plenário é que a Previdência vai quebrar, só não sabe quando. Mas, meus irmãos, se você não está planejando, volto a dizer, você não está sendo generoso com você no futuro. Eu fico com as palavras, né, de Paulo em 2 Coríntios 9, de 6 a 8. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Eu me coloco à disposição de vocês, se alguém aqui precisar de ajuda com a administração, tudo, se tiver alguma dúvida,
quiser falar. Se vocês têm alguma dúvida, só não perguntem, meus irmãos, qual a ação que vai subir amanhã, ou como eu faço meu dinheiro dobrar para a semana que vem, que eu não sei. Mas se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar no privado, não demora a responder, mas eu respondo, meus irmãos. Eu terei o maior prazer de ajudar vocês.